ver quem mais. Boa tarde a vocês, mais uma vez. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. E vamos a mais um encontro, não é isso, professor Epson? Bora lá. Muito bem, bora. Inclusive tô aqui, ó, com um cafezinho. Bora tomar café, meu povo? Chego já. Maravilha. Gente, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu pensei que talvez não pudesse, porque estava tendo uma oscilação de internet aqui na região, né? Na verdade, parece que cortaram uns cabos, né? Entre Fortaleza e Mossoró, mas que bom que a gente conseguiu estar aqui, né? Pelo menos. Então... Esse período de chuva é meio complicado, né, professor? Sim, Ave Maria, nem me fale. Eu acho que não foi bem necessariamente a chuva, mas não sei, algum poste, sei lá, um fio, não sei o que foi que aconteceu. Mas em Mossoró é assim, quando vê tempo de chuva, já fica sem internet ou sem energia. Ai, gente, ninguém merece, sinceramente. E o pior é que a gente, nessa situação pandêmica, né, a gente está, querendo ou não, dependente dessas tecnologias, né? Pelo menos da internet. Sim. A gente precisa demais. Então, gente, para iniciar, eu gostaria de propor uma nova forma, tá? Da gente acompanhar a nossa aula, que é através do Nearpod. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma ferramenta que permite que a gente faça tanto a apresentação de slides, vídeos, né? Eu estou testando, na verdade, com vocês, né? Espero que a gente consiga fazer bom proveito dela. E, para início, eu gostaria que vocês entrassem. Eu vou copiar aqui o link para mandar aqui no chat para vocês, tá? Podem entrar por esse link aí ou simplesmente colocar join.nearpod.com e colocar esse código que está aparecendo aí na tela. Uma das duas opções. Pode entrar por essa outra aí, ou lá no seu navegador, para você ter acesso à nossa apresentação, a aula, e também a gente vai fazer algumas perguntinhas, tá? A gente vai ter uma parte em que vocês podem responder, interagir comigo. Não sei se vocês conseguem, é bem facinho. Para quem está usando o celular, por exemplo, aqui na nossa aula síncrona, né, nós temos somente 8 pessoas na sala, de 200, tudo bom? Vejam aí se vocês conseguem, gente. Me deem algum feedback, por gentileza. Professor, pede para eu entrar com uma senha. Pronto. Né? Usuário e senha. Isso. Show de bola. Você vai colocar seu nome e colocar essa informação aí que tem aqui na tela. 8RQ2V. E aí, Israel, boa tarde. Tudo bom, meu querido? Tudo, né? Eu não sei se eu tô certo, porque quando eu fui botar o código sem querer, eu apertei e foi. Eu tô na tela que é diversidade étnico-racial e gênero da escola, é isso? Tá certíssimo. Se depois tá entrou aí, sem o código, é só o teu nome. Eu falei das duas possibilidades, né? A primeira, que é só clicar no link, né? Que você vai diretamente, ou colocar nessa segunda opção. Deu certo pelo celular, Andressa, que bom, eu fico feliz. Perfeito? Alguém tem dificuldade, dúvida? Deu certo, Epson. Ótimo, deu certo, professor. Entrei. Perfeito. Então vamos lá, né, gente? Já que todo mundo conseguiu entrar, não tem ninguém com dúvida, né? Então. Eu não consegui entrar, não, professor. Pronto, querida. Tente aí clicar nesse primeiro link que eu mandei. Certo. Veja aí se você consegue. Você está usando o celular, Jamila? Não, computador. Pronto. É esse que tem share.nearpod.com, aí
Y, Z, E, R e por aí vai. Deixa eu copiar de novo para você. Ó, esse último link aí que eu coloquei agora no chat. Você pode clicar nele e vai diretamente. Se aparecer diversidade, étnica, racial, lá, tá certo. Uma tela laranja. Mas Conseguiu? a gente volta... Não, consegui não. Porque aqui na tela tá aparecendo você, mas tá aparecendo 8RQ2B. Não, tá certíssimo. É tipo como se fosse uma outra aba, certo? Certo. Que vocês vão poder ver os slides e interagir comigo, tá? Mas, por exemplo, quando for um momento mais interativo, aí vocês podem ir lá nessa página e clicar para responder, para fazer alguma interação, certo? Sim, mas se quiser permanecer aqui no Google Meet, sem problemas. Eu vou projetar também. Certo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, se ninguém tem mais dificuldade, basicamente vocês vão ver essa telinha aqui, tá? Vou até colocar aqui na forma de estudante para visualizar. Eu vou estar vendo exatamente o que vocês estão vendo. Mudando aqui. Só um minutinho. O bom, gente, é que com essas tecnologias, né, a gente fica aprendendo cada vez mais estratégias de como a gente pode melhorar, né, nossa prática. Então, vamos lá. Basicamente, hoje a gente se propõe a discutir um pouquinho sobre a diversidade étnica, racial e de gênero na escola, tá? Essa é a nossa 7ª aula da disciplina de Educação Especial e Diversidade na Perspectiva Inclusiva, em que a gente está trabalhando sobre diversos temas, né? A nossa 2ª unidade, basicamente, tem um olhar voltado para a diversidade, mais do que simplesmente a educação inclusiva, que, querendo ou não, é o nosso foco principal nessa disciplina. Mas a diversidade, né, a gente pode compreender ela de diferentes modelos e formas. Tanto é que a gente trabalhou bastante, né, na nossa primeira unidade sobre a questão da deficiência, do histórico da deficiência, preconceitos, relações entre a identidade do outro, e nada mais importante do que a gente também discutir sobre essa temática aqui, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo os slides? Na medida que eu for passando... Professor. Pronto, gente. Obrigado. Obrigado, Jamila. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu ir passando aqui. Olha, já vi que já tem 7 pessoas conectadas, né, a gente. Então, basicamente, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Na tela aí está aparecendo, pedindo tempo, né, que vocês vão ter, de 2 minutos, para responder uma pequena questão, que é: para você, o que é diversidade étnico-racial? Você pode colocar uma frase curta, uma palavra que seja representativa, né, que pode fazer com que vocês deem uma determinação, uma conceituação sobre essa temática. Diversidade étnico-racial, tá bom? Eu vou abrir o tempo agora de 2 minutos, aí vocês vão lá no Nearpod, que está disponível, né, na telinha que vocês abriram, e vocês podem digitar, tá bom? Vou abrir aqui agora a lição. Ó, tá aí o tempo, né? Podem ficar à vontade. Para você, o que é diversidade étnico-racial? Após digitar, certo? Você clica lá embaixo em submeter, submete, e enviar. Enquanto isso, estou tomando meu café. Vocês estão conseguindo? Se tiverem alguma dificuldade, é só falar, tá bom?
E a você que está assistindo essa aula posteriormente, possivelmente a gente vai colocar o link desses slides, né, dessa apresentação, dessas lições, na verdade, né, dentro do Moodle, tá? Só lembrando que todas as nossas atividades, todos os encontros síncronos que estão havendo, né, todas as sextas, às 17 horas, eles são colocados dentro do tema, né? Por exemplo, a gente já na segunda unidade, né, tem o tópico 2.2. Então, é a aula de hoje. Então, você clica lá dentro e vai ter acesso ao link, tá bom? Dez segundos. Ok. Eu vi aqui que... Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3... 3 pessoas responderam. Estava finalizando, Michael. Ai, meu Deus. Deixa eu apresentar aqui para vocês. O Gustavo, mais 10 segundos, né? Vamos lá, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a primeira resposta aqui que a gente tem, certo? É toda a multiplicidade de espaços onde afloramos relativas às raças e etnias. Show de bola. Próxima resposta. É o respeito a qualquer pessoa, independente da sua cor ou condição social. Certo, perfeito. E uma última seria incluir uma variedade de diferentes povos, sua cultura, religião, tradição e etc. Show de bola. Michael, inclusive, se você quiser colocar aí no bate-papo, alguém, se tiver dificuldade de colocar lá na ferramenta, pode colocar aqui no chat também, tá? Que a gente inclui, faz a leitura, etc. Tá bom? Então, a gente percebe, por exemplo, pelas próprias respostas de vocês, que a gente tem aí uma significação muito importante, né, para a gente trabalhar sobre essa temática. Tanto é que a disciplina, na verdade, né, é muito imprescindível, na verdade, que a gente discuta sobre isso. Então, acho que a temática de hoje, né, a gente vai envolver muitos desses aspectos, em que a gente tem, principalmente, temáticas que são relacionadas a esses 4 tópicos, quando a gente fala sobre essa diversidade étnico-racial, por exemplo. É preciso que a gente compreenda perfeitamente, ou vislumbrar de uma forma um pouco mais minuciosa, esses conceitos que aparecem aqui na tela, né? O conceito de raça, o conceito de racismo, o conceito de etnia, de diversidade cultural, tá? Então, esses 4 conceitos são muito importantes para nos basear e compreender um pouco melhor sobre essa questão, né? É muito engraçado porque na aula passada a gente já começou algumas discussões, né, inclusive sobre lugar de fala, né, sobre essas questões que são muito pertinentes, né, e fazem parte dessa discussão sobre a diversidade cultural que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade, tá? Antes de mais nada, né, quando a gente parte, por exemplo, para explicar o conceito de raça, né, envolve muitas questões. Primeiramente, a gente deve ter noção que, por exemplo, a questão de raça em si, né, foi uma conceituação, na verdade, de uma necessidade da gente tentar classificar a variedade dos grupos que são humanos, né, dos grupos humanos que a gente tem na nossa sociedade. Então, começou-se a ter essa identificação, né, uma questão realmente de classificação, de tarja de determinados grupos, né. Então, desde o século XVIII e XIX, que começaram-se, principalmente os naturalistas, né, a
fazer essa classificação de raça, né? Mas uma ideia que também foi atrelada a isso foi dessa hierarquização desses grupos. Por exemplo, eu julgar que um determinado grupo é inferior, né, a um outro. Então, essa hierarquização fez com que tivesse muitos problemas sociais, coisa que a gente, inclusive, tem muitas marcas hoje em dia. Hoje a gente percebe, por exemplo, que essa questão, por exemplo, de raça, branco, negro, dentre outros, né, a gente percebe amarelos, índios, por aí vai, a gente tem um grande bom, né, que foi o julgamento, foi a questão da hierarquização, né, de colocar valores que são completamente não são concebíveis, por exemplo, de você imaginar, aquela pessoa tem uma determinada cor de pele, por exemplo, ela vai ser inferior intelectualmente a mim, ou por eu ser branco, por exemplo, ou o contrário, né? Então, a gente tem aí grandes problemas que foram lançados, não pela classificação, até porque são características que nos definem, né, querendo ou não, mas os problemas que foram desencadeados por esse processo de achar que uma seria melhor do que a outra, principalmente a branquitude, né, em que a gente vê grandes reflexos de uma sociedade, né, que infelizmente ainda tem muito racismo, né, tem muito preconceito. Então, seguindo aqui. Então, esse processo, né, como a gente falou, da hierarquização, fez com que as relações entre as características que são biológicas, físicas, né, fossem comparadas, por exemplo, com questões intelectuais ou mesmo culturais, né. Então, a gente percebe aí um grande problema que teve, né, e olha que o tempo século XVIII, século XIX. Hoje nós estamos no século XXI e ainda existem muitas pessoas que pensam assim, né, eu não vou fazer isso com ele, porque ele é assim, assado, eu vou poder fazer isso, ou não poder, porque ele é de uma determinada característica, né? Então a gente aí tem grandes problemas que foram desencadeados por esse processo de hierarquização, tá? Obviamente eu não sou a pessoa mais especialista para trabalhar sobre o assunto, né? A gente sabe que são N expertises, mas como ser humano, como professor, é meu papel também trazer essas reflexões para todos nós, principalmente na formação de outros professores, como somos nós aqui todos, tá? Então, sempre tinha uma visão de branquitude, ainda existe muitas vezes essa visão de branquitude, né? A gente percebe grandes movimentos contra, né, essa questão da branquitude, que muitas vezes a gente tem simplesmente como se fosse concebido um norte, mas a gente pode compreender que também existem sus, e o sul, né, no sentido cartográfico, de norte mesmo, de orientação de sul, por exemplo, para a gente ir para um determinado lugar, para ir para um determinado campo, metaforicamente, né, existem outras possibilidades. Então, a visão una, né, não é sempre a mais correta, a mais verdadeira, a única, né? Então, a gente precisa pensar também nessas outras possibilidades e também nas outras pessoas, por que não, né? Então, aí envolvem grandes questões, como, por exemplo, a cor da pele, questões fenotípicas, né? Seja em relação ao crânio, ao nariz, à boca, que são considerados ou mais bonitos ou mais feios. Obviamente, entram outras questões, né? A gente não está simplesmente falando, por exemplo, eu acho fulano bonito por ser isso, 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 isso. Isso aí é outra coisa, tá? Mas quando a gente fala, ele é feio por conta de uma característica, por exemplo, da cor da pele, né? Aí a gente tem atrelado a esse discurso, né, outras questões que a gente precisa ter sempre o nosso cuidado, principalmente para nós educadores, né, que a gente, quando está no processo de escolarização, né, vocês vão passar por situações como essa, por mais que você, por exemplo, não seja um professor de, sei lá, sociologia, por mais que você não seja um professor que trabalhe diretamente com essas temáticas, por mais que a gente tenha isso, por exemplo, nos PCNs, né, falando um pouco sobre isso, então a gente precisa ter sempre cautela, né, que nós somos agentes sociais, né, nesse campo discursivo.
A gente precisa ter sempre cuidado, sim, em como nós transmitimos essas informações, tá bom? Gente, até aqui tá ok, tá tudo tranquilo. Se quiserem falar também, por favor, fiquem muito à vontade, tá? Estão conseguindo acompanhar aí no Nearpod? Deixa eu ver se eu faço aqui uma. Vai ficar um pouquinho maior. Fica um pouquinho maior, né, gente? Aí na visualização do slide. Uma coisa que eu não gostei, um parêntese, né? É que geralmente o formato, né, que a gente tem no Nearpod, não sei se é uma configuração, fica muito quadrado. E talvez seja difícil de visualizar em alguns dispositivos. Pelo menos no celular é muito fácil, né? Fica quadrado, dá para você fazer o ajuste, inclusive zoom, né? Mas eu achei uma dificuldade essa questão de ser quadrado, né? Então, vamos lá. Então, a gente percebe que teve um reflexo muito grande aqui no Brasil, principalmente por nós termos, principalmente na nossa trajetória, né, histórica, né, tanto a população indígena aqui no Brasil, que os índios não necessariamente só são conceituados dentro daquela característica de submissos, né, de pessoas que são simplesmente estão ali nas ocas e etc., né? Ou, por exemplo, os negros, né, que são sempre escravizados. A gente precisa tirar essa ideia, né, que está muito presente, muito arraigada nos discursos em que a gente tem hoje em dia, né? Muitas vezes, nas nossas práticas discursivas, a gente tem muito preconceito que é atrelado a esse processo, né? Então, é preciso que a gente sempre tenha esse cuidado, essa atenção quando a gente está falando sobre essas temáticas, né? E a gente percebe grandes trajetórias de reflexo histórico até hoje, né? Sobre o processo de escravidão, de ser considerado o negro como uma pessoa submissa, né? Então, a gente precisa ter cuidado em nossas práticas discursivas que estão arraigadas, né? Nessa história que foi lançada até hoje, né? A gente percebe isso. Boa tarde, Adriana. Seja bem-vindo, querido. Então, vamos lá. Então, a gente tem muito desse reflexo, né, tanto dessa trajetória histórica, dos processos culturais, até mesmo desse processo de naturalização, de concepção em relação às raças, né, a gente começou a ter esse processo de hierarquização, que, querendo ou não, teve muitos problemas sociais. Um deles foi o racismo, né, que é uma tendência da gente pensar que os elementos morais desses grupos humanos, né, podem ser determinados por características que sejam biológicas ou mesmo físicas, né? Então, dentro desse processo, a gente percebe, por exemplo, né, uma questão que culminou em violência, em disputa, né, em valorização, ou valoração, na verdade, entre grupos, né, que teve muitas guerras, dominações, colonização, e dentre outros, que são desencadeados por esse processo, esse problema social, né, que é o racismo, que está presente muitas vezes na maioria dos casos, hoje em dia, a gente ainda percebe muito disso, né, das nossas práticas. Obviamente, eu, como uma pessoa branca, né, geralmente não vou saber do que é realmente passar, né? É aquela coisa do lugar de fala. A gente precisa dar voz também a outras pessoas que também já passaram por isso. Talvez eu, na minha condição em que de homem branco, né, eu não consigo dizer tanto sobre, apesar de lutar contra, né, o racismo, por exemplo. A gente precisa sempre ter essa consciência também, né, dentro das nossas práticas discursivas e até mesmo atitudinais, né. Eu acho que eu falo sempre do discurso, porque o discurso revela muita coisa, né, revela enquanto a nossa fala tem muitos elementos, né,
seja das nossas concepções, da nossa vivência, da nossa trajetória. Então, isso é muito importante da gente também lançar a discussão e refletir sobre, tá? E, principalmente, eu reforço a questão de nós enquanto agentes sociais, né? Quando a gente está na sala de aula, né, mesmo que seja aqui olhando para uma tela, várias letrinhas, né, algumas carinhas e algumas letras na nossa tela do Google Meet, mas a gente está num espaço em que a gente atinge outras pessoas, né, a responsabilidade social que a gente também tem nesses momentos. Tá bom? Um segundo conceito, aliás, um terceiro conceito, né, que a gente lança aqui para discussão, é o conceito de etnia, né, em que antes, né, a gente tinha o conceito de raça, que era mais um conceito morfobiológico, e, no caso, a etnia já é um conceito social, um conceito histórico e até mesmo psicológico, em que temos uma concepção um pouco mais politicamente correta, né, sobre essa vivência dos grupos, né, sejam eles através de uma perspectiva histórica, social e culturalmente situada. Então, a gente tem muito mais essa definição para etnia, por exemplo, né, por isso que a gente concebe, né, essa diversidade étnico-racial, né, em que a gente não está somente atrelado às questões, por exemplo, fenotípicas, né, físicas, biológicas, mas também as questões que são culturais, né, que são pertinentes daqueles povos em que, de uma determinada etnia, né, por exemplo, os negros, né, os índios, e dentre outros, tá bom? Então, a gente precisa também refletir um pouquinho sobre isso. Gente, está tudo tranquilo? Alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma coisa? Se não, tudo certo, né? Ok. Então, o nosso quarto conceito, que é muito importante também para a gente compreender um pouco mais sobre esse processo, né, é o de identidade cultural, que surge a partir da resistência desses grupos, né, em que a gente tinha uma tentativa de promover uma identidade globalizada, em que negros, brancos e outros, né, começaram a pensar em que não deveriam ser uma coisa única, né, uma coisa globalizada, em que todos deveriam ser iguais, mas sim uma valorização da sua identidade cultural. O que de fato faz com que a minha identidade enquanto pessoa negra, por exemplo, né, possa ser valorizada, né, ter características que são pertinentes ao meu grupo social, né, então a questão da identidade cultural também deve ser pensada no espaço escolar, uma vez que a gente tem aí uma imersão, uma teoria que até eu estudo sobre os multiletramentos, sobre a multiculturalidade, por exemplo, em que a gente tem acesso a N práticas, né, que podem ser pertinentes a essas práticas discursivas. Então, a gente, por exemplo, quando pensa numa realidade da escola, né, em que a gente tem lá a promoção da língua de sinais, né, a língua brasileira de sinais, por exemplo, e a cultura do surdo, e dentro de uma sala em que a maioria são ouvintes, e quando a gente não respeita essa cultura, o que pode acontecer? Uma depreciação ou uma desvalorização sobre aquelas culturas que estão presentes, né? Por exemplo, eu estou citando aqui a cultura de uma pessoa surda e a cultura de uma pessoa ouvinte, que são práticas diferentes, né? Talvez, por exemplo, quando a gente consegue respeitar essa cultura do aluno surdo, por exemplo, que está presente lá na minha sala, né, a gente pode ter uma aproximação, né, uma intercambiabilidade, assim, um intercâmbio, né, entre culturas, por exemplo, que talvez seja um processo muito significativo quando a gente pensa sobre isso, tá? Pronto. Michael falando aqui, né? Quando respondemos algum formulário na net, nos deparamos com a pergunta de qual sua raça, qual sua etnia. Isso causa um certo conflito. Da mesma forma também quando perguntam qual sexo, qual gênero. Exatamente. Mas o que é mais interessante é que essas perguntas nos ajudam a compreender, né, o que de fato faz com que eu seja considerado uma pessoa branca, ou uma pessoa negra, ou uma pessoa de uma determinada etnia, né? Então, às vezes, é um processo também de identificação, né?
é até uma coisa que a gente sempre fala, que obviamente eu, enquanto homem, posso até vislumbrar, né, mas jamais vou saber o significado do que seja isso, mas a gente, enquanto pessoa que pensa, né, que reflete sobre isso, a questão da mulher, né, o que é ser mulher? É definido basicamente pelo sexo físico, né, biológico das nossas partes, né, seria sobre isso? Na verdade, não. Né? A gente tem, por exemplo, Judith Butler, que fala sobre isso, né? Que as mulheres se tornam mulheres, né? Não nascem, se tornam. Então, a gente tem aí um processo que é de identificação cultural também. Imagine, pois, os costumes que hoje em dia são feitos aqui no Brasil para uma mulher ser uma mulher são muito diferentes, por exemplo, nos países orientais, por exemplo, né? Ou você precisar usar uma determinada roupa, precisar ter determinada característica, precisar ter determinado comportamento, você não poder fazer isso ou poder fazer isso, né? Então, a gente realmente tem essa questão. Além dizendo que fica triste quando o formulário tem a raça preto. Isso? Você tem problema em relação a essa expressão? É isso, Aline? Preto? É isso? Professor, na verdade, você está me escutando? O senhor está escutando? Estou sim, estou escutando. Na verdade, é porque assim, nós não somos raça preta, nós somos raça negra, né? Então, por exemplo, se a gente for fazer a inscrição do Enem em alguns concursos, aparece como preto. Eu sempre achei isso meio que diferente, né? Para um concurso tipo Enem a nível nacional. Qual sua cor? Aí, preto. Quando assim, se a gente for tratar da física, por exemplo, preto é uma ausência de cor. E não existe uma raça desse jeito. Então, eu sempre me vi assim, meio que triste por essa falta de orientação nesse processo, sabe? Eu entendo demais, Aline, mas esse aí é um processo de ressignificação das nossas práticas discursivas. Por exemplo, você se incomoda, né, com essa expressão, né? Obviamente, eu não tenho como saber, de fato, não lhe conheço presencialmente, né, para, não sei, saber suas condições enquanto pessoa negra, né, ou pessoa branca, não sei, ou pessoa que tem uma determinada cor de pele, por exemplo. Mas nesse processo, a gente deve refletir sempre sobre como esse fator, né, esse fator da linguagem impacta, né? Por exemplo, a palavra preto. Aí tem muita gente que usa uma expressão, por exemplo, eu não sou preto, eu sou moreno, né? Eu sou mulata, eu sou isso. Às vezes pode ser uma ressignificação, né? Por exemplo, eu não quero me associar àquela palavra que me traz uma depreciação, né? Às vezes a gente pode parar um pouco para pensar sobre isso, né? Em como essas palavras podem ser ressignificadas. Hoje em dia, as políticas públicas, né, voltadas para as pessoas pretas, pardas, indígenas, inclusive pretas, né, tem mesmo essa palavra, passaram por um processo de ressignificação, né, que a gente tinha, por exemplo, uma dificuldade das pessoas, inclusive tem até um vídeo que eu vou passar aqui para vocês, né, que fala justamente sobre isso, né, nessa própria expressão, que muitas vezes as pessoas ficam, tá no imaginário nosso, né, desde o início do século XVIII, por exemplo, até hoje em dia, muito presente, muito forte essa questão, por exemplo, para dizer que uma determinada pessoa, ela não é negra, e sim mulata, e mulata de mula, né? Aí a gente já tem uma depreciação sobre isso, e isso foi passando. Quando a gente vai voltar aos nossos significados, né, sobre essas palavras, a origem delas, a gente se depara assim, com grandes questões que são
realmente muito difícil da gente saber lidar, né? Mas no vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Pronto, olha aí, ó. Além dizendo que é negra, show de bola. Michael dizendo que algo negro remete ao escuro, preto, ausência de cor, do branco, luz, né? Não vejo como racismo, preconceito, as denominações negro ou preto. Para mim, são até sinônimos. Ok. Assim, obviamente envolve um processo de identificação, né? Por isso que a gente fala aí, por exemplo, da identidade cultural, que é muito importante também a gente discutir sobre. Visivelmente, algumas pessoas têm uma tonalidade de pele, né, um pouco diferente, poderiam ser consideradas não brancas, né, por exemplo. E aí a gente tem um processo de identificação. Às vezes a pessoa não se reconhece enquanto pessoa negra, até mesmo a gente discutiu isso na aula passada sobre a identificação de uma pessoa com deficiência. Ah, eu sou deficiente, eu sou surdo, eu sou cego, por exemplo, né? A gente tem um processo de identificação que também perpassa pelo um auto-reconhecimento, tá? Não é somente uma pessoa dizer assim, ah, você é negra, ah, você é preta, né? É bem mais profundo essas relações, tá certo? Por isso que é importante a gente discutir sobre isso, que tem muita coisa que está, bem ligada às nossas concepções, a tudo que a gente já vivenciou enquanto pessoa, né? A gente tem aí uma coisa que é muito, muito impactante, né? Na comunidade LGBTQIA+, né? Por exemplo, bicha, né? Foi ressignificado, né? Hoje, você chamar uma bicha, por exemplo, dentro da própria comunidade, né, não é considerado como uma ofensa, entre aspas, né? Obviamente, dentro dos pares, né, dentro das pessoas que comungam das mesmas lutas, por exemplo. Então, a gente aí tem um processo de ressignificação dessas expressões, tá? Que a gente pode comentar um pouquinho sobre a nossa segunda parte da aula. Professor, licença. Eu já conheci a voz, Jean. Ei, Jean. Tudo ótimo. Boa tarde. Sobre isso que o senhor acabou de falar, eu acho interessante, porque é muito complicado falar sobre tudo isso mesmo, porque tem a identidade, a cultura, a história de cada pessoa sente de uma forma diferente, mas também, às vezes, eu vejo que não é o que se fala, mas quem fala. Porque o senhor mesmo citou aí, às vezes dentro da comunidade, né, se aceita, né, falar, ser chamado sobre, mas às vezes uma pessoa de fora, aí é visto de uma forma mais pejorativa. A mesma coisa, né, eu posso estar falando abobrinha aqui, mas eu cheguei já pela metade, saí do trabalho agora, e aí, chamar de negro ou preto, por muitas vezes, né, chamar de preto é visto de uma forma pejorativa, mas às vezes quem fala, ou quem falou isso, né, então, pretinho, pretinha, né, meu preto, então, já não soa, já soa de outro jeito, então, às vezes, eu sinto que não é o que fala, mas quem fala, e aí, às vezes, aí a pessoa se sente um pouco mais, né, e aí existe uma discussão em torno, entendeu? Mas eu compreendo, todos os lados também dá para entender. Certo. Olha, Tia, existem, obviamente, contextos variados, né, para a gente usar essas expressões, né? Obviamente, por exemplo, quando diz assim, seus bandos de preto, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo aqui na universidade? Cota não é para vocês. Quando eu falo dessa forma, estou usando a expressão preto. Não, e pejorativo, não? Pelo menos eu entendi assim. Então, são N contextos. Eu apresentei aqui um contexto, né? Então, a gente aí tem N práticas discursivas, inclusive, que eu insisto, né, que as nossas práticas discursivas revelam muito sobre as nossas concepções, principalmente, né? A gente tem um processo de depreciação, né, por exemplo, dessa expressão usada, né, nesse contexto utilizado. Obviamente, a depender do contexto, a depender das pessoas, conhecimento sobre, né, a gente tem aí que pensar nesses N pontos, tá?
Alguém queria falar? Alguém levantou a mão? Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi você, Mônica? Eu acho que foi. Acho que eu apertei sem querer, professor. Ah, pronto, sem problemas. Pronto, olha. Michael falando aqui, né? Aliás, o Alisson primeiro. Desculpa. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, no chat. Ok, e a Aline falando, né? Até um processo de identificação, ela se identifica enquanto negra, né? Essa expressão negra. Ela fala que minha raça é negra e não preta, né? Isso também deve ser levado em consideração, que a pessoa se identifica como tal, né? A gente não pode dizer simplesmente, não, você é isso. Vocês concordam? Né, que a gente não pode falar necessariamente nosso julgamento sobre uma pessoa. A gente não pode determinar uma determinada identidade para ela. É ela mesma que vai se encontrar enquanto vai dizer, por exemplo, né, que é isso ou que é aquilo. Ela mesma. Né? Mas até mesmo essa citação que a gente coloca aí, o racismo, que interfere diretamente na nossa formação dessa identidade pessoal. Então, a gente tem aí N processos. Talvez, por exemplo, o que a Aline, né, tomando aqui como base o que ela falou, talvez ela tenha vivenciado N práticas que possam ter feito ela não ser considerada como preta, essa expressão preta, mas sim negra. E tem gente que acha que é um sinônimo, né? Mas aí a gente tem que pensar em como esse processo de identificação, né, de identidade, é muito mais profundo, tá? Deixa eu ver aqui o que mais falaram no chat. O Alisson falando, muitas vezes essas palavras foram tratadas, ditas como forma de agressão, exatamente. A forma como eu falei agora foi completamente agressiva, né, e depreciativa. Michael falando que certa intimidade entre os pares faz usarmos palavras que não causam desconforto entre si. Do contrário, já seriam bem desconfortáveis. Exato. Pronto, olha, a Mônica reafirmando, né, que tem uma discussão entre os estudiosos, né, de tom de pele, raça, né, então são questões que são profundas, né, querendo ou não, a gente tem um processo histórico, né, em relação a essa questão do racismo, né, um movimento muito forte que a gente teve agora foi realmente um estopim para grandes lutas, né, obviamente um pouco mais recente, né, a gente tem muitas outras, né, dos anos passados, por exemplo, do George, né, então a gente aí tem que pensar sobre isso. O que nós estamos fazendo, principalmente nós professores, o que nós estamos promovendo dentro de sala de aula? Será que nós estamos nos calando para determinadas práticas que são perpetuadas ano após ano, né? Então, por isso que eu insisto que é muito importante que a gente escuta isso no espaço escolar, né? A gente tem um alcance social muito grande quando a gente fala até de capital social, né? A gente tem um grande capital social no momento em que, por exemplo, a gente está tendo uma oportunidade de falar para determinadas pessoas, né? Obviamente, a gente não está dizendo aqui, a gente vai ser uma pessoa que vai fazer, como é que chama, meu Deus, aquela expressão? Doutrinação. A gente não está fazendo isso. Obviamente, né, acredito nisso, né, às vezes a gente não consegue nem fazer com que os nossos alunos leiam os textos que são da universidade, que vão ser beneficiários eles mesmos, imagine a gente conseguir fazer uma espécie de doutrinação, né, enfim, mas a gente tem um grande capital social e uma grande responsabilidade, né, enquanto a gente está nesse espaço de promoção de conhecimento, né, de interação, de proporcionar reflexão, então, que vocês também tenham isso, tá? Que a gente percebe que muitas práticas são perpetuadas também no espaço escolar. Quem sabe a gente possa ser agente nessa transformação, né? Deixa eu ver aqui. Gente, agora esse último tá aparecendo aqui.
tela para vocês. Gente, eu trouxe aqui um vídeo para que vocês possam dar uma olhada, tá? Eu vou projetar aqui na tela do Google Meet, tá? Não sei se o de vocês vai suportar, porque tem uma questão do Nearpod, tá? Da própria ferramenta que a gente está utilizando. Vou compartilhar essa guia aqui. Que o ideal é que aparecesse no dispositivo de vocês e vocês pudessem olhar. Mas como a gente está gravando também para outras pessoas que não estão presentes, né? Então a gente vai ver aqui um processo que foi um experimento, tá? Experimento social, que primeiramente ele foi feito nos anos 40, tá? Mas a gente vai dar uma olhadinha numa versão que foi aplicada na Itália. Então vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim, está aparecendo aqui. Ok. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Mi ha offeso. Tu. Perché mi hai chiamato nero? Perché ti offendo? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. Olha aí, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Quero ouvir vocês. Minha Nossa Senhora, professor. Cara, olha, na aula passada o senhor mostrou um vídeo bem engraçado, mas esse, caraca, muito pesado. Porque o que eu consigo observar, eu até aqui, eu fiquei com pena, eu tive dó, eu não sei nem se é um sentimento bom nesse momento para ver isso, né? Eu acho que eu me senti dentro desse experimento, na verdade, não é? Só que para mim, tipo, tanto faz, né? Qual é boa, não tem má, né? Eu sei que experimento voltado para crianças, mas fica assim, mais dolorido quando o orientador pergunta qual das duas parece com você. E aí eles têm que se colocar no lugar daquela que estava mostrando que era ruim, que era má, né? Que sei lá, que é sujo, não sei. Eu acho que eu senti a dor da criança nesse momento. Mas se ela está passando por isso, é porque
existe um contexto, existe uma sociedade que está machucando. Até a última menininha falou isso. As outras crianças me olham assim. E chamar de negro, ainda para algumas pessoas, é ruim. Não é? Até há pouco tempo a gente estava. Como eu disse, eu cheguei atrasado, mas eu vi a discussão do preto e negro. Tem gente que não gosta, então até isso, né? Então, mas bem, é forte, doloroso, mas se foi feito lá nos anos 40, 50, como o senhor disse, não vai acabar nunca, não é? Parece que não tem fim. Olha, Jean, concordo, viu? Mas o que você pensa, por exemplo, nesse exame, né, esse exame psicológico, esse teste psicológico, na verdade, né, feito nos anos 40 e hoje, por exemplo, você percebe que essa filmagem é atual, né, não me recordo bem o ano, mas tá muito forte, é muito forte, você percebe, né, o quanto tem muita coisa que está atrelada a essas respostas, a essas crianças, né, que estão respondendo sobre isso, né? Deixa eu ouvir mais vocês. Tinha alguém levantando a mão? Israel? Depois envia o link para mim desse vídeo, por favor. Envia, sim, com certeza. Israel, querido. Bom, o vídeo, para mim eu entendi o que o colega sentiu, eu não sei se ele... Para mim, o vídeo ele é minha realidade. Porque é minha realidade, porque eu trabalho com crianças que vivem em zona de vulnerabilidade, e essas crianças, quando elas chegam na escola, é por isso que eu defendo muito a questão das escolas, de fato, ter um currículo, porque as escolas não entendem o que é ter um currículo, infelizmente, e ainda ontem, na minha formação de planejamento, uma professora que tem mais de 30 anos de docência, ela não entendeu que ela precisaria de ressignificar essa mudança da prática dela, né? E essa questão desse vídeo, ele é muito interessante, porque como a gente falou na aula passada, na questão de se colocar no outro e dar fala ao outro, essas crianças representam muito bem a temática da aula passada, porque elas o que está sendo representado no vídeo é o que elas passam, é o que a sociedade impõe, né? A minha amiga a Aline colocou, e eu particularmente, minha mãe, ela é negra, mas meu pai não, ele é branco. Meu avô, por parte materna, é branco, e às vezes eu até brinco assim, eu digo, eu sou branco, mas me sinto negro, né? Eu brinco às vezes com os meus colegas, e eu vídeo com essas crianças mostram a realidade das nossas escolas, principalmente as escolas, não só que está na periferia, em grandes cidades, mas nas nossas cidades, eu digo porque eu tenho essas crianças, e às vezes elas querem estar no lugar do branco, né? É isso que esse vídeo mostra. E ela se sente, a gente vê no olhar dessas crianças, que quando a pessoa que está fazendo esse teste, realizando o teste, pergunta a qual se parece com ela se sente obrigada a apontar para a boneca negra. Não porque ela quer, mas porque realmente ela é aquilo, mas diante da sociedade, diante das outras perguntas, ele aponta para a boneca branca, porque é essa significância que a sociedade nos impõe, seja para o negro, seja para o pardo, seja para o indígena. Na realidade, nós se falamos muito em política de uma cultura de diversidade, mas essa política ela não chega nas nossas escolas, ela não chega à sociedade, não passa simplesmente de rabisco e de letras em um papel. E esse vídeo mostra muito isso, né? A pandemia nos mostrou uma realidade, eu sei que muitos colegas não concordam, eu não sei, eu posso até aqui, mas se eu não me engano é a professora Mônica, né, isso que é psicóloga,
eu também fui acadêmico de psicologia, tenho o meu curso trancado, e eu participei de um projeto quando eu fazia psicologia em Natal, em que a gente se deparava muito com essas situações em que tinha crianças que ela queria ir para a escola pela questão da alimentação, não na questão de ser integrada, de participar do processo, porque ela não se era vista, ela não se via naquele espaço. Ela era obrigada a ir para a escola para se alimentar, porque muitas vezes ela não tinha um alimento pertinente. Então, quando eu fiz esse curso, quando estava no curso de psicologia, que quando, por necessidade, com questão familiar, tive que voltar, eu resolvi fazer pedagogia justamente para isso, para entender o porquê. E hoje eu combato muito isso, infelizmente, os meus colegas professores, eles só querem ser meros expositores de conteúdo. Para eles, tanto faz como tanto fez, se essa criança, seja ela branca ou negra, enfim, eu digo e vivo isso. Eu vivo isso na minha realidade, na minha escola. E às vezes eu digo, vocês já se colocaram aonde estão os seus netos, em que escola eles estão? Porque eu sou professor de muitos dos netos dela, porque está na rede privada do meu município, eu trabalho nela. Você, por acaso, já se perguntou qual é o ensino que é ofertado para o seu neto e qual ensino você está ofertando para a criança que você tem em sua sala de aula? Então, para mim, o vídeo não é chocante, que é minha realidade, mas por isso que eu volto a dizer, eu acredito que amanhã, professores que estão saindo da UFESA, da UERN, da UFRN, do IF, mediante essas novas propostas que os professores, assim como o senhor, como outros professores, têm trazido não só a questão teórica, mas mostrar a prática, o que os estudiosos de fato querem dizer, eu acredito que nós vamos ter uma docência amanhã diferente da que a gente temos hoje, professores que foram formados no século XIX, professores que foram formados no século XX, mas são professores que atuam como professores do século XVII e XVIII. Infelizmente, é a minha concepção, eu posso estar até infligindo aqui a concepção de algum colega que já atua, que também está na sala de aula, que eu sei que tem colegas aqui que já atuam na escola, não estou generalizando, mas infelizmente é a visão que eu tenho hoje da docência. Obrigado. Excelentes contribuições, Rael. Acho que quando a gente vai, de fato, né, quando a gente está no chão da escola, a gente tem N práticas que precisam, né, ser refletidas quando a gente traz sobre um assunto como esse. O que de fato nós estamos promovendo de ensino para os nossos alunos, né? Eu sei, por exemplo, muitas vezes o professor, não está nem aí, eu quero dar meu conteúdo, terminar meus 50 minutos e ir embora, né? Sei que muitos colegas pensam assim, mas é impossível a gente não pensar em que questões estão atreladas, né, a tanto esse preconceito quanto a questão da vulnerabilidade social, né? Eu já enfrentei uma realidade, por exemplo, em Canindé, em que chegava segunda-feira, você ia dar aula para os alunos, né? E tinha muitos alunos que estavam, assim, muito abatidos. A gente ia tentar investigar, saber o que estava acontecendo e o que era. Fome, né? Aí a gente tentava, sei lá, antecipar o lanche o quanto antes para tentar dar alimento para os alunos para conseguir sobreviver, né? Por exemplo, principalmente na segunda-feira, em que eles passavam 2 dias, por exemplo, de racionamento, né? E é uma realidade muito difícil, gente, muito difícil. É impossível a gente não se colocar no lugar de privilégio, né? E principalmente quando a gente traz sobre essas questões raciais, vocês percebem que crianças têm essa visão, né? Uma visão que tem muito a ver com o que a nossa sociedade reproduz, né? A gente vem passando por práticas que muitas vezes essas crianças, por exemplo, nem sabem como foi
criado esse imaginário de dizer assim, olha, essa representação dos desenhos, nas imagens, na escola, como é que são vistas geralmente as pessoas negras? Como escravizadas, como da África que passam fome, né? Por que não levar representações que sejam boas, né? E que existem, na verdade, né? A gente teve realezas, né, de pessoas negras, né? Então a gente tem aí N práticas que podem ser mudadas através de uma visão escolar, né? Então a gente, enquanto agente social, né, que nós somos dentro do espaço escolar, a gente precisa também pensar em como nós estamos dando as nossas aulas, né? Eu acho que é uma excelente reflexão. Será que os meus netos, né, os netos dessas professoras, né, estão conseguindo ter um ensino de qualidade, por exemplo, que eu poderia dar para eles, né? Se a gente pensasse nessas relações familiares como um fator determinante para a nossa didática, para a nossa prática pedagógica, com certeza isso seria uma nova realidade, né? A gente faria com muito mais afinco. Mas, enfim, alguém gostaria de falar? Mônica? Mônica, por favor, querida, fique muito à vontade. Agora sim, né? Boa noite a todos e todas, né? Na verdade, era só para fazer, né, alguns apontamentos, né, sobre o vídeo. Realmente é um experimento que é muito doloroso, né? Que você... que dói. Eu acho que quando você tem uma visão crítica da sociedade, né, do que a gente vive socialmente, dói. E eu acho que mesmo quando você não tem, né, machuca bastante você ver esse tipo de cena. E aí a gente vê que é uma representação social, né? Na verdade, as crianças, elas apontam os papéis sociais quando elas respondem as perguntas do pesquisador, né, em relação às bonecas. E aí elas apontam um lugar de privilégio, né, do branco, né, da branquitude, em relação ao lugar que a gente vive, né? E o interessante, né, as falas de Israel e a fala do professor Epson, e também a fala de Jean, mostra a questão de, assim, o quanto isso ainda é presente na nossa sociedade, o quanto ainda é importante que a gente discuta sobre diversidade, que a gente amplie, que a gente traga isso para o chão da escola, que a gente possa estar discutindo sobre essas questões, né, enquanto professores, enquanto profissionais de diversas áreas. E aí eu fico pensando, professor, e colegas e demais estudantes, pensando nessa questão da pandemia, né, que foi algo que Israel trouxe. E algo que Epson falou em relação à questão da fome, né, que a escola é o único lugar de acesso à alimentação, né, de uma alimentação que não é suficiente para suprir as necessidades de muitos estudantes. E aí a gente pensa como é que está na pandemia, né, porque na pandemia as coisas triplicaram, pioraram, né, as mazelas sociais, elas se tornaram ainda mais complexas, né, então a gente sempre diz, a gente está vivendo a mesma tempestade, mas cada um está em barcos diferentes, né? Alguns nem barco tem, né? Então, assim, a gente está numa situação muito mais complexa e que a escola vai enfrentar situações muito mais diversas com o retorno posterior, né? Posterior à pandemia, a gente vai enfrentar, já está enfrentando, né? Então, eu acho que a gente precisa estar com essas discussões e levar essas discussões para o chão de sala de aula, né? Eu acho que era essa provocação que eu queria fazer, né, para os estudantes, aqueles que estão aqui e aqueles que irão assistir a aula posteriormente, para a gente não deixar de discutir, independente da disciplina que você vá lecionar na escola, que possa trazer essas discussões, que possa articular com a sua prática, né, porque eu acho que isso é fundamental, porque a gente está formando pessoas, né, a gente está reconstruindo as representações sociais, então a escola, ela tem esse papel importante nesse processo de reconstrução. Era mais nesse sentido. Show de bola, Mônica. Como sempre, você é muito pertinente e necessário. Obrigado. Eu vejo, gente, que nós podemos contribuir, sim, né, com N práticas, né, dentro da sala de aula para trabalhar sobre esse tema, né. Uma estratégia que eu tomei, por exemplo, na graduação, né, obviamente é um nível um pouco mais elevado, mas, querendo ou não, a gente pode trabalhar essas temáticas. Por exemplo, a gente fez uma amostra de narrativas afro-brasileiras, por exemplo, em Libras, né? Querendo ou não, estava trabalhando os conteúdos que são pertinentes à minha disciplina, né? Com esse viés, né? Querendo ou não, hoje em dia a gente tem leis que amparam, né, o ensino étnico-racial,
né? Então, a gente precisa pensar sobre essas práticas também que são lançadas, tá? E como nós temos responsabilidade sobre isso. Então, deixa eu passar aqui. Então, a gente percebe, por exemplo, dentro desse teste, né, que teve uma visão. Deixa eu botar aqui na tela, na outra tela. A gente teve uma visão, né, dentro desse teste da boneca, né, sobre a mais bonita, a mais legal, a que eles gostariam de ser, e a negra, né, a boneca negra, no caso, como a mais feia, como a menos legal, e a que eles não gostariam de ser. Mas quando a gente parte, né, para pensar qual é a mais parecida com eles, a gente tem um choque de realidade, querendo ou não. Inclusive, a gente percebe a expressão das crianças quando elas vão falar, né? E esse mesmo teste foi, por exemplo, aplicado aqui algumas vezes no Brasil, né? Em que tinha uma predileção entre sempre o cabelo liso, né? O liso e comprido, na verdade. Então, aí a gente tem reflexos que até hoje, olha, esse teste foi criado em 1940, né? Até hoje em dia ele é aplicado e traz basicamente muitos reflexos, né, sobre essa questão étnico-racial, né, que é muito pertinente da gente discutir, como nós já falamos. A gente tem muitos reflexos em relação a isso, e desde esse processo de classificação racial, né, que foi desde o início do século XVIII, XIX, influencia muito na identidade dessas crianças que não são brancas, das identidades não brancas, né, como a gente fala aqui, né, que seriam as negras, né, as pardas, e dentre outros que a gente tem aí de identificação possível. E a gente tem dificuldades em valorar a sua raça, dentro de uma concepção que muitas vezes traz o branco como superior, mais belo, mais bonito, mais inteligente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, até aí no cartaz, né, essa mulher fala, né, a real pandemia é o racismo, né, que a gente tem aí atrelado há anos, milhares de anos, uma questão histórica que foi lançada sobre essa população. A gente tem que ter muito cuidado, muita reflexão quando a gente trata sobre isso, né? Então, eu acho que é importantíssimo, né, a gente estar sempre discutindo. Por mais que muitas vezes a gente se depare com questões em que nós mesmos temos dificuldades, né, mas é um momento que nós também aprendemos, né? Como a gente trabalhando aqui é um processo muito árduo, né, e necessário. Bem como a gente já vem falando, né, que é um problema histórico, seja no Brasil e no mundo, né, que o racismo e o preconceito é um problema cultural, em que a gente vê que desde os reflexos pós-escravidão, desde os movimentos abolicionistas, desde todo esse processo, deixou muitas marcas que até hoje são presenciadas, né? Então, a gente sempre tem essa discussão de discutir sobre, né, de pensar em como nós podemos mudar um pouco mais essa realidade. Eu sou bem otimista, na verdade, de pensar que nós somos a próxima geração de educadores, de pessoas que conseguem, né, atingir outras pessoas através da educação. E por que não pensar nessas problemáticas, né? Por que não refletir e ajudar na criticidade de outras pessoas quando a gente fala um pouco sobre isso? Tá? Eu trago para vocês aqui mais um vídeo falando um pouco sobre expressões em que geralmente a gente usa e não se dá conta do peso que elas têm, tá? Então, trago aqui mais um vídeo. Vou apresentar aqui no Google Meet, tá? Para quem está vendo no AirPod, você pode voltar aqui para essa tela do Google Meet, tá? Porque às vezes não tem vídeos que não suportam, por isso que a gente está apresentando aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou dar play. Serviço de preto. As pessoas usam muito a expressão mulata, morena, para me identificar. A moreninha ali.
Isso é horrível. As pessoas têm um tabu muito grande com a palavra preta, negra, sendo que é o que eu sou. Não sou tuas negas. Quando me chamam de exótico, porque não sou branco. Exótica, odeio isso. Eu represento mais de 54% da população do Brasil. Isso não é ser exótico, isso não é ser diferente. Mulato. A minha primeira memória, assim, de racismo foi quando eu estava no prezinho, tinha uns 4 anos, e eu estava comendo lanche com os colegas e passou uma pomba. E aí um menino branco falou, lembro até o nome dele, ficou muito marcado para mim. Falou assim, sua pomba preta. E eu sem entender o porquê que ele tinha me chamado, entender o sentido e o significado disso. E eu falei assim, e você é uma pomba branca? E ele falou para mim, pelo menos eu sou branco. Denegrir. O xingamento não tá na palavra, tá na intenção que você dá para a palavra. Cor do pecado. Passei por uma experiência que eu fui numa entrevista, a mulher falou, nossa, muito legal o seu perfil, tá tudo legal, gostei de você, mas se você passar nessa vaga, o que você vai fazer no seu cabelo? Eu, como assim, o que eu vou fazer no meu cabelo? Ovelha negra. Eu me aceitar negra, eu me ver como uma mulher negra, demorou muito. O processo demorou muito. Eu tive que entrar na universidade, começar a entrar no mercado de trabalho para entender o que era ser negra. Doméstica. Somos maioria da população, mas somos minoria no sentido de direitos, de voz. A coisa tá preta. E as pessoas não têm ideia do quanto machuca falar comentários dessa forma, que são tão ridículos, desnecessários. Inveja branca. Dia de branco. Eu tive que sofrer para entender o porquê que eu estava sofrendo e ver que isso tem a ver com a cor da minha pele. Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, vai estar marcado na sua pele, literalmente. E aí, gente, comentários? Posso começar? Pode sim, Jean, fica à vontade. Professor e colegas e tutores e demais, olha, é o seguinte, primeiro eu quero me colocar aqui na minha primeira fala, no primeiro momento, que assim, de nenhuma forma eu tenho a intenção de atingir ninguém, e se em algum momento eu atingir, não é meu objetivo. Quem me conhece, né, sabe muito bem que eu não tenho intenção nenhuma de atingir ninguém com minhas palavras, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, né, eu sou casado com uma mulher negra linda, certo? Então, se em algum momento eu parecer que falei, me perdoe, não é minha intenção. Mas, às vezes, eu vou até abrir minha câmera aqui, porque como o senhor, né, eu também dou aula e fico doido que alguém converse comigo aqui, então eu vou abrir, certo? Então é o seguinte, professor, em alguns momentos, em algumas falas, para mim, parece um pouco até exagero, ou não. Como eu disse, eu sei que algumas pessoas sentem mais do que outras, faz parte até um pouco do meu lugar de fala, que a gente comentou na aula passada, certo? E eu entendo o ponto de vista do senhor, porque eu comecei a ler o livro, certo? Então, mas, por exemplo, enquanto, por exemplo, a palavra denegrir, né? Quando a gente vai no dicionário da língua portuguesa, a gente consegue, lá tem um significado, né? Talvez devido à origem da palavra, talvez as pessoas do vídeo estejam se expressando em relação a isso, né? Que foi o que eu entendi. Por exemplo, minha esposa me ensina muita coisa, né? Com relação a isso. Ela falou também, por exemplo, da palavra criado mudo, né? Que é aquele móvelzinho que a gente coloca do lado da cama, né? Que também
tem uma origem semelhante, né, ao que as pessoas colocaram aqui, tipo, fazer um trabalho nas coxas, né, que no caso isso eram as mulheres que antigamente, né, as pessoas, os homens que faziam o formato da telha nas coxas, eram escravos que faziam isso. Então, assim, em alguns momentos, porque eu também, para alguém me convencer de algo, você tem que argumentar. Eu não aceito sim por sim. Né? Você precisa me mostrar o porquê. Então, ela me mostra, ela me ensina muito, entendeu? E em alguns momentos eu consigo concordar com ela, mas em outros não. Porque, como eu disse, quem me conhece jamais eu vou dizer, a coisa tá preta. Eu nem digo isso, eu digo, mas assim, a coisa tá feia. Eu digo isso, eu nunca usei essa versão, a coisa tá preta. Mas, por exemplo, se eu usasse, eu jamais queria atingir uma pessoa por isso. Eu não fui criado, porque também depende do nosso meio que a gente está inserido, criado em tratar alguém diferente por causa da cor, do jeito, a cor do cabelo, a cor do corpo, se tem uma perna ou duas, jamais. Eu sempre fui criado para tratar todo mundo por igual. Então, no meu entendimento, não é preto e branco e amarelo, é um ser humano. É um e pronto. Então, não sei se esse pensamento é certo, mas se todo mundo pensasse assim, essas discussões seriam, na verdade, nem existiriam. Entendeu? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu vi uma garota falando aí sobre o mercado de trabalho. Eu acho muito interessante isso, professor. Por um lado, eu sei que existe a questão do racismo, a questão de, poxa, seu cabelo não é adequado, sua roupa não é adequada, seu jeito não é adequado. Eu sei que existe. Mas, por outro lado, existem sim algumas empresas, né? Eu vou dar até dois exemplos, certo? Imagina lojas americanas e imagina a Chili Beans. Vamos lá. Qual das duas empresas poderia aceitar com mais facilidade, não sei, né, se eu estou usando as palavras certas, mas vamos lá. Eu sou uma pessoa que tem tatuagens no braço, eu tenho um estilo mais descolado, eu gosto de usar uma barba grande. Então, o estilo dessa pessoa, que se a pessoa não quer mudar, esse é meu estilo, você tem que me aceitar do meu jeito. Então, qual das duas empresas tem o perfil daquela pessoa? Na minha concepção, a Chili Beans, por exemplo, vocês passam nós na Chili Beans, você vê que os atendentes, eles têm um estilo, cada um tem um estilo próprio. As americanas, quando você entra dentro da loja, todos os funcionários, ele tem o mesmo padrão de roupa, de cabelo, de barba, todos os homens com a barba feita, todas as mulheres são com o cabelo preso. Então, assim, às vezes, e eu digo isso porque eu já ouvi alguns relatos pessoais de uma colega que é um pouco cheinha, era gordinha, né, tinha um cabelo meio black power, porque era enroladinho assim, igual dessa menina que está aparecendo aí no vídeo, só que era bem volumoso, tinha bastante volume, e disse, poxa, ele não me aceitou por causa do meu cabelo. Aí eu vou e digo, calma, será que o perfil da loja, porque toda loja, todo estabelecimento, ele tem o seu padrão, ele tem o seu perfil. Será que quem tem que mudar o perfil é a empresa ou é a pessoa? Ou será que, ou não, ou será que eu estou errado em pensar em tudo isso? O senhor entende? Então, eu acho essa discussão interessante, mas, por outro lado, em alguns momentos, não digo em todos, também existe um pouco de vitimismo. Ah, não, porque é comigo. Não, será? Será que essa empresa foi por causa disso mesmo? Né? Porque a gente sabe hoje que existem empresas que não contratam mulher porque engravida, por causa disso, por causa daquilo. Tem gente que não contrata negro, tem gente que não quer o cabelo. Eu sei disso, nós sabemos disso. Mas será que 100% é assim? Será que todas as empresas são assim? Então, são pontos que eu coloco aqui para a gente discutir mesmo, para a gente refletir, entendeu? Obrigado aí. Show de bola, Jean. Como sempre, você trazendo provocações para a gente, isso é muito bacana, viu? Eu agradeço muitíssimo. Primeiramente, eu acho que você trouxe, né, algumas afirmações, por exemplo, na sua primeira parte, sobre expressões que algumas vezes, por mais que você não tenha intenção,
a gente tem um imaginário, a gente tem um processo cultural que é disseminado de geração em geração. Por exemplo, por mais que você não tenha a intenção de ofender uma pessoa quando fala uma determinada palavra, alguma determinada questão, né, a gente percebe, por exemplo, nos vídeos das crianças, né, muitas delas não têm a maturação completa, por exemplo, dos processos cognitivos ou de acesso à informação. E já repassam, né, eles repercutem muitos dos discursos racistas. Né? Eu acho que até a Mônica tinha colocado aqui, ó, a linguagem é modulada pela cultura, que perpassa uma visão racista. E eu concordo demais, porque algumas vezes a gente não necessariamente tem a intenção, mas a gente já vem de um processo histórico, né, em que faz com que a gente reflita. Meu Deus, eu estou falando alguma palavra que, de fato, pode machucar alguma pessoa, né? Faz parte também da prática discursiva, né, da gente parar para pensar em como a nossa linguagem também reflete diretamente na construção da identidade das outras pessoas. Porque que geralmente a gente passou de um período em que todas as meninas, por exemplo, que tinham o cabelo encaracolado, começaram a alisar, né? O que a indústria da beleza tem a ver com isso? O que a imagem que a televisão, por exemplo, perpassa na novela que ela assiste, ou no cinema, ou nos desenhos animados, por exemplo, imagine, pois, a gente pensar nos desenhos animados para as crianças. Vou focar nas crianças, né? Nas crianças, né, não tem uma personalidade negra. Tipo, há uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha. Ou eram colocados simplesmente como representações inferiores, né, de servidão, de escravidão, né, nunca como um lugar de privilégio, como rei, como rainha, como princesa, né, e isso foi mudando a partir do tempo, né. Eu acho que a gente tem aí dentro a construção de um imaginário, né, de uma identificação, né, que faz com que a gente tenha muitas práticas racistas, por mais que a gente não compreenda ainda que são, né. Eu acho que, eu não sei se ficou meio confuso, Jean, mas basicamente como se a gente fosse imerso em uma realidade, uma sociedade que tem muitas práticas que, de fato, fazem com que a gente seja assim, né? Por exemplo, quando você vai pesquisar e entender que a palavra criado mudo foi motivada por uma pessoa literalmente acocada com a bandeja nas costas, aí você já cai em si, né? Ou que você, feito nas coxas, ok, a gente só repassa. Não, foi feito nas coxas, foi feito de qualquer jeito, né? A gente tem essa identificação. Mas quando a gente vai parar para entender o significado, né, que foi realmente feito na coxa, uma telha, por exemplo, né, e aquilo ali secava para ter aquele formato, por que razão a gente vai perpetuar isso, né? Por mais que seja parte de um imaginário que a gente está. Por isso que é tão importante a gente discutir sobre as práticas discursivas, sobre a gente pensar e refletir sobre isso, né? Acho que você está muito certo quando a gente precisa, né, ter uma visão um pouco mais aberta. Inclusive, você mesmo fala que tem algumas coisas que concordam com a sua esposa ou com as outras pessoas e as outras não. Mas você pelo menos está discutindo, está tendo a possibilidade de discutir. Já outras pessoas simplesmente repercutem e não estão nem aí para o que elas estão falando. E é justamente essas pessoas que às vezes trazem grande impacto negativo, né, para as nossas relações sociais. Tanto é que tem um vídeo muito interessante, gente, que depois eu estava até procurando aqui pessoas em relação ao trabalho, né? Pessoas que estavam, né, no processo de seleção, né? São pessoas que trabalham no RH, né, nos recursos humanos, em que elas estavam fazendo seleções às cegas, né? E algumas pessoas já falavam um pouco sobre as questões. Depois do vídeo, em resumo, né, não contratavam pessoas negras, foram analisar, né, foram ver algumas imagens, dizer assim, olha, essa pessoa transmite uma boa aparência, ou essa pessoa transmite isso e aquilo, né,
que também está regado nas questões de valoração, né, em relação às culturas. Então, isso aí tem muita coisa que a gente pode discutir, viu, meu querido? Mas é importante a gente discutir, tá? A gente não está aqui para determinar aqui isso é o certo, isso é o errado, mas que a gente possa refletir sobre como a nossa prática pode impactar na sala de aula, por exemplo, que é o que a gente vai atingir mais diretamente, né? Então, aí tem muita coisa que precisa ser refletida, tá? Deixa eu olhar aqui no site, ou no chat. Pronto, concordando, né, que são representações sociais, em indústria da beleza se aproveita desse processo para o mercado completamente. Nossa, eu queria uma fada negra na minha infância. Olha aí, que lindo ali. Olha aí, a importância da construção da imaginação, né, do imaginário. Acho que talvez se a gente tivesse mais representações negras, talvez a gente não tivesse tantas crianças repercutindo práticas racistas, por exemplo. Né? As palavras que têm representações históricas, mesmo se a gente reconhecer exatamente. Complementando, né? Infelizmente, há muito racismo no processo de contratação das empresas, muitos profissionais da área de recursos trazem essa discussão. Exatamente. Show de bola, gente. Então, nosso tempo está bem adiantado. Deixa eu passar aqui. Eu vou... não sei se todos ainda estão no Nierpod, tá? É um sinal que a aula tá boa, viu? Não é isso, passou rapidinho, gente. Estou olhando aqui, desculpa, já são 6h37. Coisa boa, gente. Eu basicamente ia fazer essa pergunta, mas como o nosso tempo está avançado, gente, o que vocês acham? Na opinião de vocês, é preciso trabalhar essa temática na escola? Sim ou não? Com certeza. Perfeito. Show de bola. Então vamos para ver que nós professores, temos que estar muito mais preparados, melhores preparados para entender também os argumentos que vão aparecer, as histórias de vida, o contexto, argumentos e tudo mais. Exatamente. Eu fico assim pensando o quão necessário é, né, a gente trabalhar sobre isso, né, a gente pensar em como nós temos responsabilidade sobre esse processo educativo. Né? Imagine, pois, sei lá, o Jean é da matemática, né, Jean? Isso, da matemática e da física. Pronto. Sei lá, na sua aula você trabalhar sobre uma temática e presenciar, sei lá, uma prática racista. Sei lá, o aluno chamou assim, uma coisa bem chula, sei lá, seu macaco, né? Com um cunho bem racista, né? O que o professor Jean poderia fazer nesse processo, né? Eu sei vou começar mostrando esse vídeo que o senhor colocou aqui, por isso que eu pedi o link. Pronto, perfeito. Vou mandar sim para vocês, porque eis aí um processo que a gente pode impactar. Por mais que não seja o conteúdo da minha aula, mas eu posso tirar um tempo para explicar sobre isso. Eu acho que todo mundo tem responsabilidade nesse processo. Gente, a nossa segunda parte da aula em si era para que a gente pudesse ver um pouquinho sobre a diversidade sexual e de gênero na escola, tá? Eu acho que também é um tema que nos impacta bastante, tá? Quando a gente percebe muitos preconceitos, né, dentro da sala de aula, seja com pessoas que têm uma orientação sexual diferente da sua, do que não é padrão, ou até mesmo tentar encaixar as pessoas num padrão de heteronormatividade, que é muito presente, né, nas práticas mesmas, né? A gente tem um imaginário aí de dizer assim, não, você precisa se comportar de determinada forma, você precisa vestir determinada roupa, você precisa fazer isso para ser considerado um homem, para ser considerado mulher. E hoje em dia a gente sabe que não existe somente isso, né? Então, é um tema também muito importante. Talvez a gente possa até dar uma pausa, né, nesse segundo tema, já que o próximo seria a gente trabalhar um pouquinho sobre o histórico, né, dessa questão da diversidade, inclusive focando nas pessoas com deficiência, acabou tendo uma
uma espécie de repetição, né, que a gente trabalhou isso bastante na nossa primeira unidade. Pode ser que a gente consiga afunilar um pouco mais, até porque a gente vai ter, na próxima aula, mais uma parte da palestra da querida Mônica, né, falando um pouco sobre a gestão, né, de tempo, das atividades, o que a gente pode fazer para melhorar nossas performances, né, Mônica? Que vai ser na próxima aula. Agora é sobre hábitos de estudo, viu, gente? Pronto, olha aí. Muito importante e necessário, principalmente agora, né, que a gente está revirando a nossa cabeça, a gente está tentando organizar o tempo, né, Mônica? Tentando ajustar o tempo melhor com as dicas. Michael aqui é expert aí já. Então, vamos lá. Eu vou tentar falar essa primeira parte. Também trouxe alguns vídeos aqui. Eu acho que nada melhor do que a gente trazer algumas ilustrações, né, para a nossa aula, do que simplesmente estar falando aqui por eu mesmo, tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro. Ok? Só um minutinho. Pronto. Esse vídeo aqui fala sobre transexualidade. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já sim. Show de bola. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Ótimo. Essa é a escola em que Marcela estudou desde o 6º ano. Olha, não é um lugar tão legal para fazer amigos. Marcela sempre foi meio tímida, tinha um pouco de vergonha de conversar com as meninas. Aliás, achava até meio chato aquele papo de batom, bolsinhas e namoro. Mas mesmo tímida, ela até que fez alguns amigos. Poucos, mas bons amigos. Com o Du e com o Robson, dava para brincar de campeonato de botão. Aí sim, era muito divertido. Mas a escola também é lugar de estudar. E neste ponto, Marcela ficava muito contente. Entre os professores era muito querida e tirava ótimas notas. Mas quando entrou para o ensino médio, quando todos esperavam que Marcela aproveitasse a escola, ela foi ficando cada vez mais triste. Não tinha mais vontade de estudar, de conversar. Só queria ficar quieta no seu canto. Um dia, na aula de biologia, o professor Pedro resolveu debater o tema de pessoas transgêneros. Transgêneros? O que é isso? Transgêneros são pessoas que não se adaptam, por um ou vários motivos, aos estereótipos impostos pela sociedade. Muita gente acha que pode decidir o gênero da criança a partir do sexo que ela nasceu. É menina, vai gostar de rosa, brincar com boneca e casar com um príncipe encantado. Mas gênero é muito mais do que menino e menina. Isso pode ser descoberto muito cedo, como no caso de algumas crianças e adolescentes ainda na fase escolar, ou mais tarde, como no caso da cartunista Laerte Coutinho, que só se identificou como mulher aos 57 anos. Marcela ficou assustada, mas ao mesmo tempo aliviada, porque agora entendia um pouco o que sentia. É isso, eu sou um homem trans. O ano conturbado de descobertas e mudanças fez com que Marcela repetisse o 2º ano, mas os professores não a deixaram desistir. Tula de filosofia, o André de história e a Denise de literatura foram grandes amigos nesse momento de autodescoberta. Ao voltar das férias, ele pediu para ser chamado de Roberto, e a maioria dos professores mudou rapidinho o nome da chamada. Mas, infelizmente, outros professores insistiam em chamá-lo de Marcelo. Roberto ficava bem envergonhado e até deprimido, pois o nome Marcelo lembrava a época que ele não se sentia feliz com a vida que levava. Estes professores nem devem saber do decreto de número 8.727, de 28 de abril de 2016, que obriga as instituições públicas a usarem o nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais. Mas Roberto não desistiu, e teve muito apoio de seus amigos e amigas de sempre e professores queridos. Fez valer seu direito ao nome social, e de quebra, iniciou um importante debate sobre o uso do banheiro, pois ficou meses impedido de ir ao banheiro na escola. As meninas gritavam quando ele entrava no banheiro feminino e os meninos o agrediam quando ele ia ao banheiro masculino. Para sobreviver a tudo isso, Roberto pesquisou muito sobre o assunto, participou de palestras e leu vários artigos. Descobriu que negar direitos, como nome social e o acesso a banheiro, faz com que pessoas trans percam acesso à educação. Isso traz consequências graves, como a dificuldade no acesso a um emprego digno. Para muitas pessoas trans, o caminho é parecido. São desrespeitadas, saem da escola, se afastam da família. Quando conseguem trabalhar, os empregos são precários.
sofrem com piadas, com medo, com a repulsa de muita gente que se diz fraterna. Além da discriminação, sofrem violência física e moral, que podem levar à morte. Mas a luta contra o preconceito e contra o ódio dessa gente fortaleceu o Roberto, que após repetir de ano 2 vezes, concluiu o ensino médio com 20 anos e iniciou a faculdade de psicologia. Atualmente, ele estuda sobre cultura e direitos humanos no ambiente escolar. Ele quer trabalhar em escolas ensinando a todos e todas a conviver com as diferenças, para que pessoas como ele permaneçam na escola e consigam se formar. Pronto, gente. Deixa eu silenciar aqui, enquanto passo os créditos. Gente, a gente percebe aí no caso, por exemplo, de Roberto, né, muitos casos de transexualidade dentro da escola, né, do espaço escolar, em que muitas práticas que, por exemplo, vocês puderem ver aí, né, são perpetuadas. Por exemplo, a questão do próprio nome social. Vocês já ouviram falar ou só viram em comentários, por exemplo? E só respondendo aqui, a nossa aula não vai depois das 7 não, tá? A gente pretende encerrar após a discussão desse vídeo. Que a gente vai deixar para continuar na próxima aula. Tá? Dizendo que não peço para comentar não, senão a gente vai depois das 20. Que é isso, mas é importante vocês comentarem, gente. A gente percebe aí, ó, nesse vídeo bem ilustrativo, né, a gente percebe aí, em 4 minutos a gente consegue problematizar sobre muitas questões, né, uma delas é sobre o nome social, né, da garantia do nome social. Mas, Ebson, por exemplo, o meu aluno chegou, né, ele, nome do nome de registro, né, o nome de registro dele era, sei lá, Fernanda. E ele agora se identifica enquanto homem trans. E ele quer ser chamado de Alexandre. E aí, o que vocês fariam? Por mais que ele não tenha, por exemplo, o registro, o RG dele modificado, vocês chamariam essa pessoa como? De... O primeiro nome que eu falei foi... Vocês lembram? O primeiro nome que eu falei? Foi Fernanda? Fernanda. E aí, vocês continuariam chamando essa pessoa como? Ela disse assim, professor Jean, eu gostaria que você me chamasse de Alexandre agora. Meus documentos ainda não estão prontos. Depende. Vou explicar por quê. Vou explicar por quê. A resolução, porque assim, veja bem, esse tema é muito mais difícil para mim, muito mais difícil. Na verdade, tudo que tem a ver com o outro é muito complicado você opinar, porque é o outro que quer. Ele quer ser daquele jeito, ele quer ser chamado, ele quer vestir aquela roupa, é dele. Eu não posso opinar nisso. É dele. Só que quando a gente trabalha em espaços coletivos, vamos lá, a segunda lei que foi colocada aí, né, de 2016, o que acontece? Isso está mais para as escolas públicas. Eu não ouvi o vídeo dizer para as escolas privadas. Então, assim, quando a gente tem tudo, né? Tá certo, tudo bem. Então, pronto. Se fosse para seguir a lei que eu não conhecia, eu primeiro ia sentar, com certeza, eu ia sentar com essa criança e tentar entender por quê. Por que não o seu nome? Qual o problema? Tem alguma restrição? O que é? Primeiro de tudo, eu ia fazer isso, com certeza. Né? Ouvir ele ou ela, eu ia tentar, até chegar ao ponto de dizer o seguinte, se você quer ser chamado dessa forma, vamos entrar em contato com a coordenação da escola, para mudar o seu nome na chamada, para oficializar isso, para que de fato isso não fique no boca a boca, entendeu? Então vamos oficializar.
Ah, não é legal, não tá legalizado, mas vamos lá na chamada, coloca um parêntesezinho, Alexandre, não sei o quê. Vamos começar, porque, bom, se é ele que quer ou ela que quer ser chamada assim, qual o problema? Eu não vejo problema. Eu vejo problema em outras situações. Vou te dar essa situação que eu vejo problema. Vamos lá. É como eu disse, espaços coletivos. Na hora que está na individualidade da pessoa, tá tranquilo. Mas quando passa a espaços coletivos, eu tenho algum receio. E vou informar qual. Vamos lá para o uso do banheiro. Eu tenho muito medo. Vamos lá, eu sei que existem as pessoas, o homem trans, a mulher trans, e de vez em quando eu inclusive confundo, mas acontece o seguinte, digamos que eu sou um homem, né, mas me sinto a mulher, então no caso eu seria uma mulher trans, mas ainda não passei por um processo cirúrgico, mas eu me vejo com uma mulher, e eu vou entrar no banheiro feminino. Então, existe o medo também da questão da violência, né, do apontamento e tudo mais. Mas eu não tenho medo dessas pessoas, que são de fato trans, eu não tenho medo. O meu medo é de uma pessoa que é cis, eu sou um homem cis, mas vou me vestir de mulher, pô, eu vou passar por ele. E eu vou ter acesso ao banheiro das mulheres. Eu vou ter acesso ao banho das mulheres. Ah, mas tudo bem, se você identificar, você chama a polícia, você chama uma pessoa que tem uma autoridade para trabalhar. Daqui que isso tudo aconteça, já passou, já aconteceu. E a gente vive, infelizmente, num mundo que esse tempo de 10, 15 minutos faz diferença. Entende? Então, nessa questão, por exemplo, de banheiro, eu ainda tenho um certo receio. E não me vem na cabeça agora outro exemplo de um espaço público comum para essa questão de gênero, que no caso é o masculino e o feminino, não me vem, entendeu? Mas eu tenho alguns receios, eu acho que se a gente discutisse mais, com certeza, iriam aparecer. Mas espero que eu tenha sido compreendido aqui. Show de bola. Jean, olha, eu acho que tem aí muitas coisas, né? Eu acho que esse receio, né, pode ser originado de N, sei lá, traumas que você possa, sei lá, vislumbrar, né, uma trajetória assim, na sua vivência, né. Obviamente, hoje em dia, a gente percebe que, por exemplo, o espaço coletivo, né, por exemplo, o banheiro, né, a maioria dos banheiros ou são únicos ou tem cabines, geralmente o que a gente menos vê é banheiro com sei lá, eu vejo muito masculino, né, mictório, próximo um ao outro. Mas fora isso, realmente a maioria das nossas práticas dentro de banheiros coletivos são individuais, né? Tem cabines, tem espaços, ou entra uma pessoa por vez, né? Eu tenho certeza que obviamente, tem muita pessoa que é má, né? Que vai fazer alguma coisa de ruim para outras pessoas. Isso aí, obviamente, existe e sempre existirá. Mas quando a gente... Eu tenho certeza, Jean, que você percebe uma pessoa que só está querendo utilizar o banheiro ou que ela está planejando fazer alguma coisa, sei lá, se travestindo de alguma forma, né, no sentido de roupa, de indumentária, né? A gente percebe isso, né? É a mesma coisa, por exemplo, que tem muita gente que, sei lá, no carnaval faz esse processo, né? Muitos homens se travestem, mas isso aí não é uma expressão de gênero, né? Não é um processo disso, e sim uma chacota, né? Por exemplo, né? Que muita gente problematiza sobre isso. Mas voltando para o caso aí, né, da chamada, eis aí um processo que a gente deveria, né, ter sempre atenção, né? Por exemplo, o parêntese, né, até mesmo que você falou, por mais que não tenha um documento oficializando, essa pessoa se reconhece assim. Uma coisa que a gente sempre problematiza é que muitas vezes a gente respeita o nome social de muitas pessoas famosas, por exemplo, né? A Anitta, né? Você chama ela de Anitta, né? O nome dela, vocês sabem? Larissa. Um nome social respeitado. Eu sou Anitta. E você me chama assim? Outro nome, Silvio Santos. Outro nome, Xuxa. Outro nome,
tem várias pessoas que são respeitadas pelo nome social, né? Pessoas famosas. Por que não a gente pensar em como o nome, gente, evoca nosso ser, né? Então, aí a gente tem um processo que é muito significativo, mas que a gente vai tentar continuar na nossa próxima aula, tá certo? Tendo em vista o nosso tempo, gostaria de só perguntar se tem alguma dúvida, se alguém mais gostaria de falar. Temos ainda 5 minutinhos. Hoje a aula foi bem empolgante, né? Falamos sobre várias coisas aqui bastante pertinentes. Alguém gostaria de comentar algo nesses minutos finais? Para não atrasar as atividades de vocês, né? Pronto, Mônica, eu vou copiar o link e mando para vocês. Vou mandar todos no Moodle, para todo mundo ficar com eles. Pode ser? Pronto, deixa sim, com certeza. Gente, alguém mais gostaria de falar algo? Se não, eu agradeço muitíssimo. A gente vai continuar esse tema, tá? Tem muitas informações relevantes sobre diversidade de gênero e sobre sexualidade, tá? Para a gente comentar na próxima aula. Mais uma vez, né? O tópico lá, né, vai ter sobre a trajetória histórica das pessoas com deficiência. Mas como a gente trabalhou bastante na nossa primeira unidade, a gente vai fazer um replanejamento. Por isso que vai ter essa diferença no guia, do guia para o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Isso também faz parte, né? Planos mudam e a gente precisa se adaptar, tá bom? Se não resta mais dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser ficar na sala, tá? Vou estar aqui. E a quem assistiu essa aula, uma aula foi um pouco extensa, mas espero que tenha sido proveitosa, se você chegou até essa parte do vídeo, tá? A gente está muito disponível para ajudar no que vocês precisarem, tá certo? Geisa, Mônica, aos tutores que aqui presentes estão, muito obrigado pela participação. Gente, um detalhe sobre a nossa avaliação, nós estamos finalizando em breve, né? As pessoas que postaram, obviamente, já receberam feedback, mas as pessoas que fazem parte dos grupos e não receberam a nota ainda, a gente vai postar tudo no Siga assim quando a gente terminar as correções, tá bom? E é isso, né, Geisa? Vai tirar bater um print. Quero ligar as câmeras, meu povo, para a gente tirar um print. Não é nem foto, né? É um print agora. Vai lá, Geisa. Aí, Mônica ligou. É para ligar? Peraí. Liga aí. Não, eu tinha tirado a camisa, tá morrendo de calor aqui. Me escondendo atrás do vídeo. Eita, meu Deus. Vamos lá, pronto. Calma aí. Show. Pronto. Deixa eu parar a apresentação, né? Peraí, meu povo. Olha aí. Show de bola. Olha que legal ver a carinha de vocês, viu? Faz muita falta, viu, meu povo? Tá vendo? A gente se sente que tem gente aqui, a gente olha no olho, tem gente, né? A gente pensa assim, meu Deus, tem gente aqui comigo. Muito obrigado, meus queridos. Um cheiro para vocês. Boa noite para quem vai ter aula ainda, né? Tem alguns que vão ter. Tchau, tchau. E quem quiser ficar, por favor. Tchau, gente. Boa noite.